Tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente começa a falar de apelação. Só que antes de falar de apelação, deixa eu fazer mais ou menos um trajeto com vocês, só para poder situar vocês no caminho do processo, para a gente poder seguir e decolar com a apelação, tá? Todo o processo, ele começa com a petição inicial. Beleza. E para eu fazer a petição inicial, eu tive que olhar lá a questão da competência, né? Eu tive que olhar legitimidade das partes, interesse de agir, tive que olhar o 319 para construir minha petição, bonitinha, colocar a questão da capacidade postulatória, que são os dados do advogado, narrei meus fatos, coloquei fundamento jurídico, fiz meu pedido, falei que eu não queria audiência de mediação de conciliação, coloquei o valor da causa, protestei pelas provas, ou seja, instruí minha petição com os documentos, fui lá, né, e baixei ela toda no PJE. Era processo eletrônico, distribuí pelo processo eletrônico e, consequentemente, também comprovando o recolhimento das custas. Né? E aí essa petição inicial, ela segue para autuação. O que é isso? Organizar o processo, né? O cartório vai olhar, ver se está tudo ok, aí ele certifica que está tudo ok e encaminha para a conclusão do magistrado. Quando ele chega no magistrado, o que acontece? Vai à conclusão do magistrado, e aí o magistrado vai olhar se está tudo ok mesmo. Se tiver tudo ok, a gente tem aqui dois possíveis caminhos. Né? Se não tiver ok, mas for corrigível, ou seja, se for um vício sanável, o que o magistrado vai fazer aqui? Vai determinar que você emende a inicial. Acompanha comigo, porque eu vou colocar só a sigla, tá, gente? Esse quadro aqui é aqueles que a gente vê uma vez e não pode esquecer nunca mais. A magistrada manda emendar a inicial. Se tiver vício insanável, né, que não dá para corrigir, o que vai acontecer? Ele vai indeferir liminarmente a petição inicial. Certo? Porque se tem um vício insanável, essa vício não vai corrigir, então ele vai indeferir liminarmente essa inicial. Quando ele indefere liminarmente essa inicial, perceba, aqui eu tenho uma sentença. Essa decisão aqui do magistrado que indefere liminarmente a inicial é uma sentença, tá? Perfeito aqui. Então, deixa eu marcar a sentença aqui, porque isso me interessa, a gente vai falar dela depois. Marca texto, essa sentença aqui é importante para a gente, tá? Ótimo. Vamos dizer que ele, então, mandou você emendar a inicial. Você foi lá e emendou a inicial. Emendou a inicial, volta à conclusão do magistrado. Saudade do meu quadro e da minha caneta pilô agora. E aí, o que ele vai fazer? Vai voltar para cá, tá? Perceba que o processo, gente, é uma linha reta. Se acontecer uma coisa, vai para a direita, vai para a esquerda, mas ele é uma linha reta. Então, você emendou a inicial, volta para cá. E se você não tiver emendado a inicial, gente? Se porventura ele mandou você emendar a inicial e você não emendou essa inicial, ó, daqui vai vir para cá, ó. Por quê? Porque se a inicial está com um vício e você não corrigiu, não tem jeito, vai indeferir liminarmente a inicial, tá ok? Bom, você corrigiu lá a inicial, bonitinha, né? A tua petição foi corrigida, aquele vício foi sanado, volta para a mão do magistrado. E se não tiver vício nenhum, se quando ele olhar não for nada de emenda nem de indeferimento liminar, o processo segue em linha reta. Perceba que aqui ele vem depois que você emenda, e se não tiver emenda, ele vem em linha reta. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai analisar, né, e vai mandar citar o réu. Tá? Citação. Só tem um detalhe. Essa citação, ela pode sair só como citação. Ela pode sair como citação e intimação. E intimação para quê? Bom,
Depende. Eu posso ter aqui, vamos pegar aqui, puxar uma seta e colocar aqui em cima. Eu posso ter intimação para cumprimento de tutela provisória. E eu posso ter intimação para audiência de mediação ou conciliação. Certo? Então, essa citação, ela pode sair só cite o réu, ou ela pode sair citando o réu, intimando para cumprimento de uma tutela provisória ou para audiência de mediação e de conciliação. Só um detalhe, gente. Se ele cita, mandando cumprir também uma tutela provisória, aqui o que eu tenho vai ser uma decisão interlocutória. Por quê? Porque essa parte aqui é uma decisão. Se for só citação, é despacho. Se for só citação determinando a audiência de mediação e de conciliação, também é despacho. Tá? Então, beleza. O juiz foi lá, mandou citar o réu. Se, quando chegou aqui na audiência de mediação e de conciliação, não houve conciliação, volta para onde? Vai vir para cá. Eles já vão ver para quê. Citou o réu, não intimou para mediação. Ou intimou e não houve mediação. Aqui a gente vai entrar no momento da resposta do réu. Caramba! Resposta do réu. Tá? O que o réu vai responder aqui? Ele pode responder de algumas formas. Ele pode responder com contestação, ele pode responder com contestação e reconvenção, ele pode não fazer absolutamente nada, não é isso? E se nessa audiência de mediação e de conciliação houver um acordo, se ela for frutífera, o que vai acontecer? Gente, simples. Se ela for frutífera, o magistrado aqui proferiu sentença. Por quê? Porque ele homologa o acordo, tá? Que as partes fizeram aqui, tá? Parece quadro de criança de jardim de infância, né? Mas vocês estão conseguindo acompanhar, não estão? Então, vamos lá. Então, aqui vem a resposta do réu. Quais são as possíveis respostas que o réu pode, né, utilizar? Ele pode utilizar contestação, ele pode utilizar contestação com reconvenção, ele pode, na contestação, conhecer do pedido da parte, e ele pode também, aqui, não fazer nada. Ficar, de bobe. Como também, na contestação, ele pode convocar terceiros, e aí você cita o terceiro, para o terceiro vir, tá? Mas vamos pegar o basicão. Se ele contestou, ótimo, o processo continua seguindo em linha reta. Se ele contestou e reconviu, que é uma peça só, o que vai acontecer? Vai seguir reto aqui, eu vou dizer já o que vai acontecer aqui. E se ele não contestou? Se ele não contestou, vai vir para cá para frente, tá? Aí vamos lá. Ele contestou, trouxe matéria de defesa processual, abre em réplica para o autor falar sobre a defesa do réu. Se o réu contestou e reconviu, o autor vai fazer a réplica da contestação e vai contestar a reconvenção. Por quê? Porque aqui o autor é réu. Se o réu apresenta a contestação e no corpo da contestação ele também reconvém, aquele autor da questão principal, na reconvenção, ele é réu, é o réu reconvindo. Então, quando vai abrir para ele, gente, dá esse bagulhão aqui de graça. Quando abre para ele falar, ele fala tanto da contestação quanto da reconvenção. Só que na reconvenção, como ele é réu, ele tem que contestar a reconvenção, tá?
E aí ele contestando a reconvenção, o que vai acontecer? Se ele trouxer na reconvenção matéria de defesa processual, né, ou fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que ele vai fazer? Essa contestação volta para o réu falar em réplica. Tá? Réplica da contestação da reconvenção. Ótimo. Todo mundo peticionou aqui, beleza. Aí a gente continua com a linha reta do processo. E aí, qual é o momento que a gente vai agora? A gente vai para um momento do processo chamado julgamento conforme o Estado. Nesse julgamento conforme o Estado, a gente tem 3 caminhos, tá? Tem a linha reta, a gente vai falar já já. Tem aqui a possibilidade do magistrado extinguir o processo. Por quê? Digamos que o réu veio aqui na contestação, trouxe a prescrição, trouxe a decadência ou trouxe a ilegitimidade. Nesse momento aqui, o magistrado percebe que realmente ele é ilegítimo, ou há a decadência, ou há a prescrição, coisas que vão fulminar o próprio processo. Ou ele trouxe uma defesa processual peremptória. E o magistrado reconhece, o que ele vai fazer? Ele vai extinguir o processo. Essa decisão aqui de extinção do processo também é uma, vou botar de vermelho de novo, também é uma sentença. Tá? Fora isso, se não for caso de extinção, o que o magistrado também pode fazer aqui? O magistrado pode, olha outra bifurcação aqui, o magistrado pode julgar. Isso aqui é teste de paciência. O magistrado pode, para mim e para vocês, né? O magistrado pode julgar antecipadamente o mérito. Só que esse julgamento antecipado do mérito pode ser parcial ou total. Ou seja, o processo já está maduro, não tem mais nada, não tem mais nenhuma prova para ser produzida naquele processo. O que ele faz? Ele julga antecipadamente o mérito se ele já estiver, né, convencido daquele mérito. Se ele julgar totalmente o mérito, ele proferiu sentença. Se ele julgar parcialmente o mérito, ele proferiu decisão interlocutória. Tá? E aí, a gente vai ver já já o que cabe aqui. Agora, se não foi caso de extinção, nem foi caso de julgamento antecipado do mérito, nem parcial, nem total, gente, o processo continua seguindo a linha reta. E qual é a linha reta daqui do processo agora? Agora, a gente vai organizar esse processo exatamente para quê? Para que eu possa seguir para a efetividade da tutela jurisdicional. Primeiro eu vou seguir para a instrução desse processo e depois para a prestação jurisdicional da tutela. E aí aqui eu tenho o quê? A organização e o saneamento desse processo. Tá? A linha reta, a continuidade, é organização e saneamento. O que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se o processo está tudo ok, se está faltando alguma coisa, que porventura, na altura do campeonato aqui, verifica que a procuração não está assinada, ou que o valor da causa não foi corrigido. Ou seja, ele vai olhar o processo, né, para mandar corrigir. Organizar mesmo o processo, deixar todo ele organizadinho, na ordem, para quê? Para seguir com a fase instrutória. Uma vez organizado, vamos sanear esse processo. O que é o saneamento? É identificar os pontos, definir os pontos realmente controvertidos de direito de fato, identificar, a partir dos pontos controvertidos, quais as provas que cada um pretende produzir. E é nesse momento aqui que, se for o caso, o magistrado pode distribuir o ônus da prova. Tá? Então, aqui, esse saneamento, ele pode ser feito de 3 formas. Ou o juiz faz, e aí intima as partes para que elas, né, possam se manifestar a respeito desse saneamento, tá? E esse saneamento é muito importante, gente, porque aqui no momento em que se fixa os pontos controvertidos de fato e de direito,
você está delineando aonde a atividade jurisdicional vai incidir, tá? Então, isso aqui é muito importante. Tanto que você pode se manifestar em relação ao saneamento feito pelo juiz e não concordar, tá ok? Aqui, esse saneamento também pode ser feito pelas partes, e aí as partes, elas fazem o saneamento e submetem ao magistrado para homologar. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque no momento que as partes fazem o saneamento do processo, percebam que quem está delineando os pontos de fato e de direito que devem ser enfrentados são as partes. E isso vai ter influência onde? No recurso que a gente vai ver daqui a pouco, que é a apelação. Porque quando as partes delineiam aqui, se eu tiver que recorrer, se eu tiver que apelar da sentença, né, eu só vou conseguir me estender, permitir que o tribunal observe, né, o processo como um todo, naquilo que eu impugnei e dentro dos limites que eu defini no meu saneamento, tá? E, por fim, esse saneamento pode ser feito a 3, ou seja, você faz o saneamento, o magistrado, ele vai designar uma audiência de saneamento do processo, para quê? Para que se faça esse saneamento em conjunto, partes e o juiz, tá? Então, aqui seriam todos. Por que isso? Porque, às vezes, você tem um processo mais complexo e é importante que os 3 estejam presentes, porque aí você já delineia toda a atividade jurisdicional ali. Ok? Bom, visto isso, fixados os pontos controvertidos, o que vai acontecer agora? Continua a linha reta, tá? Só que faz de conta que eu vou descer aqui. Continua a linha reta. E aí, fixei os pontos controvertidos, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai definir as provas. Quais provas as partes pretendem produzir para provar isso que foi definido aqui, como ponto controvertido. Então, nesse momento, o magistrado pode distribuir o ônus da prova, de acordo com aquele que melhor tem condições de produzir a prova, e essa decisão dele também é decisão interlocutória. Então, vamos lá. Ele pode distribuir o ônus da prova. Distribuir o ônus da prova. Essa decisão aqui dele, que distribui o ônus da prova, é uma decisão interlocutória. E cabe agravo de instrumento. Mas, né, se não for, as partes vão fazer o quê? Vão pedir, né? Vão exatamente definir as provas que elas querem produzir. E detalhe, se o magistrado indeferir essa decisão aqui, por exemplo, a parte quer produzir uma prova pericial. Se o magistrado indeferir, tá? Aqui, esse indeferimento é uma decisão interlocutória não agravável. Vou colocar até um marca-texto aqui de cor diferente para que vocês possam botar um OBS aí, que essa decisão aqui, que indefere prova, produção de prova, é uma decisão interlocutória não agravável. Tá? E aí, beleza. Quando eu fixo as provas, né, defino as provas que vão ser produzidas, eu entro numa outra fase do processo, linha reta. Eu entro na produção das provas, que é o momento que eu vou instruir o meu processo. O que significa instruir? Significa exatamente produzir aquelas provas que eu vou buscar, né, através delas, convencer o magistrado de que eu estou certa. Né? Não é a outra parte que está certa, quem está certa sou eu. Agora, quando eu produzo essas provas aqui, se eu pedir, no momento dessa prova aqui, se porventura eu pedir uma prova oral, tá? Sempre que eu peço prova oral, o momento que eu colho essa prova oral é no momento da A e J. E aí, se, entre as provas que eu tenho que produzir, tinha prova pericial, beleza, estou produzindo as provas aqui. Mas eu também pedi produção de prova oral. O que o magistrado vai fazer? Designar a IJ. Porque é na IJ que eu vou produzir a prova oral,
e, inclusive, né, sustentar a minha alegação final. Essa alegação final, ela pode ser oral, aqui na AIJ, ou ela pode ser substituída pela apresentação de memoriais, tá? E aí é prazo sucessivo. Apresenta um, apresenta o outro e segue para quê? Segue para a conclusão do magistrado. Se ainda houver alguma prova a ser produzida, primeiro vai produzir todas as provas, tá? Produziu as provas, teve prova oral, produziu as provas, a prova oral, nessa conclusão para o magistrado, aí ele vai fazer o quê? Aí agora, ele convencido, se ele não tiver convencido, ele pode converter o processo em diligência, ou seja, pedir para que as partes produzam uma nova prova porque ele ainda não está convencido, tá? E aí eu continuo nessa fase instrutória. Mas se ele estiver convencido, agora o que ele vai fazer? Sentenciar o processo. Então, percebam, sempre que ele sentencia no processo, é o momento que eu vou poder me valer, via de regra, da apelação, que é o recurso que a gente vê hoje. Assim, pelo menos a gente já viu o processo todo caminhando. Claro que no meio do caminho a gente viu que tem algumas decisões interlocutórias que são proferidas. Pode ter gratuidade, por exemplo, poderia ter gratuidade de justiça aqui junto com a tutela provisória, né? Junto com a citação, ele também poderia ter decidido uma gratuidade de justiça. E aí também seria decisão interlocutória. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que como a gente caminhou com o processo, né? Eu primeiro olhei o quê? A possibilidade de embargo de declaração. Depois, como a gente pode ver aqui, eu posso ter decisões interlocutórias no curso desse procedimento, e aí vai me valer do agravo de instrumento quando for cabível, porque a gente viu que tem uma decisão interlocutória aqui que não é agravável. E aí, se ela não é agravável, qual é o momento que eu vou poder falar dela? Deixei ela ali de stand-by. E aí o processo caminha até chegar na sentença. Então, agora, a gente vai ter que falar da sentença.